O avanço da ciência nos últimos anos proporcionou a descoberta de novas tecnologias, como as biotecnologias, que são um passo de essencial importância para o progresso da humanidade. O desenvolvimento dessas novas tecnologias não se restringe à área da saúde. No campo agroindustrial, os organismos geneticamente modificados, OGM, são considerados um avanço importante para a melhoria e para o aumento do processo produtivo. O que são os organismos geneticamente modificados? Os OGM são espécies diferentes de animais, vegetais ou micro-organismos, que a partir de técnicas modernas da engenharia genética adquiriram características de outros organismos, que algumas vezes são bastante distantes do ponto de vista evolutivo. Um exemplo disso são os cachorros, onde nós, humanos, transformamos um bando de lobos selvagens em Dobermans e Pugs. O que são os transgênicos? Os transgênicos também são organismos geneticamente modificados, mas se diferenciam dos demais por haver um ou mais genes de outra espécie inseridos em seu DNA. Por exemplo, se isolarmos os genes que determinam a cor da casca da maçã e os colocarmos numa banana, essa banana ao amadurecer não será amarela, mas sim vermelha. Assim, esta banana, que por sua vez será vermelha, passará a ser considerada um alimento transgênico. Mas é bom lembrar que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, porém nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Como é realizado esse processo? Tanto os OGMs quanto os transgênicos são modificados por meio da engenharia genética. No caso dos OGMs, o processo consiste em mudanças na estrutura ou na função do próprio material genético, mas sem introduzir nenhum material genético de outra espécie no material genético original. Já com os transgênicos, o processo ocorre da seguinte forma: encontra-se uma característica que favoreça o desenvolvimento de um organismo e é retirado o DNA responsável por esta característica. Este DNA será inserido no genoma de outro organismo a fim de melhorá-lo. De um ponto de vista um pouco mais técnico, para você manipular um DNA, você deve quebrá-lo em pontos específicos e fazer a modificação e depois ligá-lo novamente. Para a manipulação do DNA ocorrer, a engenharia genética utiliza de 3 ferramentas básicas. A primeira ferramenta seriam os plasmídios, que é o DNA circular bacteriano. A segunda ferramenta são as enzimas de restrição, que é responsável por cortar o DNA em locais específicos. Assim, como temos enzimas que quebram o DNA em pontos específicos, também temos enzimas que ligam o DNA. Essas enzimas são chamadas de enzimas ligase e representam a terceira ferramenta. Vantagens: tolerância a herbicidas. As plantas podem ser modificadas de modo a terem no seu DNA um gene que lhe confira resistência a produtos químicos, como os pesticidas e os inseticidas. Tolerância a insetos. Redução dos químicos usados. As culturas transgênicas podem ser munidas de genes que lhes confiram resistência às suas pragas naturais, produzindo toxinas que matam essas pragas. Com isso, é desnecessário o uso de químicos como os pesticidas na agricultura, uma vez que a própria planta se protege sozinha, contribuindo assim para reduzir a poluição ambiental. Redução do uso de fertilizantes. Alguns frutos e nozes são munidos de genes capazes de fazê-los aumentar o seu tamanho naturalmente, sem precisarem ser utilizados fertilizantes e outros químicos nas culturas para os tornarem maiores e mais apetecíveis.
melhoria na qualidade dos alimentos. A tecnologia usada nos transgênicos permite-nos melhorar e corrigir os mais variados alimentos, de modo a produzirmos novos alimentos com as características desejadas. E por último, o sistema de clonagem. Através da técnica de DNA recombinante, é possível introduzir nas bactérias genes com determinadas funções. São chamados genes de interesse. Possível aumento das reações alérgicas. As plantas que não sofreram modificação genética podem ser eliminadas pelo processo de seleção natural, pois as transgênicas apresentam maior resistência às pragas e pesticidas. Aumento da resistência aos pesticidas, com consequente aumento de consumo desse tipo de produto. Apesar de eliminar pragas prejudiciais à plantação, o cultivo de plantas transgênicas pode também matar espécies benéficas ao equilíbrio ecológico, como abelhas, minhocas e outros animais e plantas.